Shalom, shalom, Adonai. Shalom, shalom. Irmã Beta. Irmã Tai. Shalom a todos os irmãos que estão entrando. Shalom. Quem daqui já assistiu ao episódio passado? De ontem, a live de ontem. Quem é que assistiu? Agora eu vou apanhar vocês. Tô brincando, irmãos. Se não tiverem assistido, não tem problema, tá? Quem é que assistiu aqui à live de ontem? Quem é que já viu o vídeo? Tenha sido em direto, tenha sido depois da gravação. Acabei de assistir. Amém, amém. Shalom, irmã Liliana. Shalom. Vamos dar aí um tempinho aí só para os outros irmãos entrarem, mais irmãos entrarem. Fazer aí um compasso de espera até 5:05. Até às 5:05. São 5:03 agora, 17:03. Amém, eu vi. Amém, irmã Liliana. Amém. É engraçado que ontem, irmãos, ah, fizeram assim um drama por causa desse colar aqui, né? Não sei se eles estavam a pensar que era alguma coisa de quimbanda ou de umbanda ou sei lá. Irmãos, isso é só pedras preciosas, tá? Não é mais nada, não é mais do que isso. E pedras preciosas a gente vê que está na própria escritura, né? Estava no peito do sumo sacerdote. As próprias paredes da Nova Jerusalém são adornadas dessas pedras preciosas. Então, pedras preciosas fazem parte do Pai. A criação faz parte do Pai, né? Não faz parte do inimigo. O inimigo é que pega. O inimigo pega nem todos esses elementos e ele usa-os para o próprio benefício dele, lá para as ideias, para as coisas que ele quer fazer, né? Por exemplo, as pedras preciosas, ele utiliza as pedras preciosas para gerar uma frequência, né? E os servos de Satanás, os servos das trevas, eles pegam as pedras preciosas para gerar uma frequência para entrarem no mundo espiritual. É a mesma coisa com símbolos, determinados símbolos, pentagramas e não sei o que. Tudo isso gera uma frequência, gera uma energia, né? E então eles utilizam tudo isso como altar externo para adentrar no mundo espiritual, porque eles não entram pela porta, eles não entram com Yeshua, né? Então, isso não faz com que as próprias coisas sejam más, né? O inimigo é que utiliza para o mal. É a mesma coisa com as estrelas, é a mesma coisa com as constelações. Foi o Eterno que criou. Mas o inimigo utiliza e usa para o seu próprio benefício, né? Para o seu propósito, né? Acaba por ser um propósito errado. E as pessoas vendo isso, as pessoas vendo a questão da astrologia, né? Dessas pessoas que fazem essas adivinhações através do céu, as pessoas ficam escandalizadas e acham que aquilo é de Satanás, que foi Satanás que criou aquilo. Não, não foi Satanás que criou aquilo. Foi o Eterno que criou aquilo, né? Essa é lápis lazuli. Essa é lápis lazuli, é verdade, é essa mesmo. Lápis lazuli. Foi uma pedra que o Eterno me mandou comprar para trazer para dar essa clareza mental. Eu não digo para trazer, mas eu digo para facilitar. Ou seja, a gente não deve fazer dessas coisas amuletos. Ou seja, como, se eu não tiver este colar, então eu já não tenho clareza mental. Não, não tem nada a ver com isso, porque Yeshua já é tudo. Yeshua já é lápis lazuli, já é rubi, já é safira, já é esmeralda, ele já é tudo, né? E tudo isso já está dentro de nós. Mas eu tô a usar porque eu segui isso como uma obediência ao Eterno. Foi uma ordem que ele disse para eu ter, para eu usar. E então eu estou aqui a usar. Há vezes que eu até me esqueço de colocar. E não é por isso que eu entro em pânico. Eu saí sem o colar, ou eu saí sem a pulseira, eu saí sem as pedras e tal. Não tem problema, né? Ou seja, a gente não deve fazer disso um amuleto, tá? Bem, vamos começar então. Começar aqui pelo capítulo 6, que a gente ficou ontem. Lemos o capítulo 5 inteiro. Então vamos ler aqui o capítulo 6
da carta aos Romanos, tá? Romanos capítulo 6. Vai dizer assim, agora a partir daqui ele vai começar a falar mais sobre a Torá, né? Ele vai começar a fazer mais aquele jogo de palavras de vocês estão livres desta lei, estão submetidos a esta lei, então as pessoas ficam meio baralhadas, poxa, como é que ele diz que nós já estamos sem lei, depois mais à frente diz que estamos debaixo da lei outra vez, depois já diz que não estamos, depois já diz que é a graça. Então aqui a partir do capítulo 6 a gente vai conseguir compreender melhor e nós vamos adentrar nessas palavras mais complicadas de Paulo. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: portanto, devemos dizer, vamos continuar pecando para que haja mais graça? De jeito nenhum. Ou seja, aqui ele já começa a trazer uma clareza sobre as pessoas que dizem, não, então a gente já não precisa de seguir a Torá, a gente já não precisa de seguir a lei. Quando a própria lei, o próprio apóstolo João, né, lá na primeira carta de João, acho que é no capítulo 2, ele diz que o pecado é a transgressão da lei. Então é justamente aquilo que Paulo está a dizer aqui. Vamos continuar pecando para que haja mais graça? Ou seja, como muitas pessoas dizem, não, a gente já não precisa da Torá, então a gente, basicamente, o que eles estão a dizer é vamos continuar a pecar, porque se a gente não sabe a Torá, se a gente não conhece a Torá, a gente não sabe o que é pecado e o que não é pecado. Então é isso que Paulo está a confrontar aqui. Vamos continuar pecando para que haja mais graça? De jeito nenhum. Como podemos nós, que morremos para o pecado, continuar a viver nele? Vocês não sabem que aqueles de nós que foram batizados no Messias e Yeshua foram batizados na sua morte? Por meio do batismo em sua morte, fomos sepultados com ele, para que, de modo semelhante à glória do Pai, pela qual o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, também possamos viver uma nova vida. Então, lembram-se de ontem de eu ter dito para vocês que o que Yeshua fez não é algo simplesmente poético, é algo que teve um significado. Quando Yeshua foi pregado naquela cruz, e hoje nós dizemos que estamos unidos a Yeshua, que aceitamos Yeshua, é como se o nosso corpo estivesse lá. É como se o nosso corpo tivesse sido crucificado, é como se o nosso corpo tivesse sido julgado, tivesse pago a dívida que nós tínhamos, que era essa dívida de morte, tá? De morte pelo pecado. Então, versículo 5. Porque se fomos unidos a Ele, na morte semelhante à dele, também estaremos unidos a Ele na ressurreição semelhante à dele. Sabemos que o nosso velho ego foi morto na estaca de execução com Ele, para que todo o corpo de nossas inclinações pecaminosas seja destruído e não sejamos mais escravizados pelo pecado. Ou seja, o pecado não tem mais a capacidade de nos escravizar, ou seja, de nos trazer aquela consciência condenatória quando nós descumprimos alguma regra da Torá, quando nós caímos em algum pecado, escorregamos, né? Ou seja, quando existe um pecado indeliberado, ou seja, não intencional, não deliberado, o pecado já não tem essa capacidade de nos condenar, de nos trazer aquela consciência condenatória onde nós ficamos, poxa, já pequei, agora o que é que eu vou fazer? E agora o Eterno já não me ouve, e o Eterno já não gosta de mim, e o Espírito Santo vai sair de mim. O pecado já não tem essa capacidade. Por conta desse sacrifício de Yeshua, agora pelo sangue de Yeshua HaMashiach, nós temos a possibilidade de ter essa graça, de receber esse perdão pelo nosso pecado inconsciente, pelo nosso pecado indeliberado. É diferente do pecado deliberado. O que é o pecado deliberado? É quando nós pecamos, sabemos que estamos a pecar e não nos arrependemos disso, né? Não é aquela questão de nós pecamos e nós sabemos que aquilo foi pecado, que traz uma dor no nosso coração, a gente se arrepende, a gente pede perdão, mesmo que passado uma semana ou passado um mês a gente caia no mesmo pecado, a gente se arrepende e a gente pede, Pai, poça, cura-me e tal, tira-me desse processo, tira-me desse vício, tira-me desse pecado que eu estou a cometer para que eu possa estar melhor diante de ti. E a gente apela ali ao sangue de Yeshua para que seja trabalhado dentro de nós o abandono desse vício, tá? Então o pecado não tem mais força sobre nós. Porque quem morreu foi libertado do pecado. Versículo 7, ele diz, porque quem morreu foi libertado do pecado. E eu pergunto, alguém está liberto do pecado? Não. Ninguém está liberto do pecado. Nós continuamos a pecar. Infelizmente, a nossa velha natureza, é por isso que mais à frente Paulo vai dizer, quem me livrará deste corpo maldito? Né? Porque na mente eu tenho uma lei, mas no meu corpo a lei é outra. Ou seja, ele está a falar sobre essa natureza pecaminosa que todos nós temos. A natureza pecaminosa todos nós temos. Mas a consciência de sermos condenados pelo pecado,
ela já foi retirada pelo próprio Yeshua, pelo próprio sacrifício de Yeshua. Então, quando Paulo diz aqui, porque quem morreu foi libertado do pecado, não quer dizer que a pessoa nunca mais peca. Ela foi liberta daquela consciência condenatória do pecado, que o pecado trazia, né? Versículo 8. Desde que morremos com o Messias, confiamos que também viveremos com ele. Sabemos que o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, para nunca mais morrer. A morte não tem autoridade sobre ele, porque sua morte foi um acontecimento único que não precisa ser repetido. Sua vida, porém, ele continua vivendo para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, por sua união com o Messias Yeshua. Ou seja, mesmo que a gente caia no erro de pecar, a gente escorrega, a gente tenha algum tropeço, a gente considera que nós já estamos mortos para o pecado. Então nós temos essa liberdade para continuar a viver como Yeshua vive hoje, né? A morte de Yeshua foi uma única morte, foi um único acontecimento, como ele diz aqui. Então nós não devemos deixar que essa condenação, que essa consciência de pecado nos atormente e nos prenda, nos aprisione no mesmo lugar. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seus corpos mortais, para que ele os torne obedientes a seus desejos, e não ofereçam nenhuma parte de si mesmos como instrumentos da impiedade. Ao contrário, ofereçam-se a Deus como pessoas vivas dentre os mortos, e os vários membros do seu corpo a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, é isso que Paulo está a dizer. Nós devemos nos esforçar em ser instrumentos de justiça, em andar no bem, em andar dentro da Torá. Versículo 14. Porque o pecado não terá autoridade sobre vocês. Bem? O pecado não tem autoridade sobre nós. Pois vocês não jazem sob o legalismo. Ou seja, ele aqui não está a falar que nós devemos abolir a Torá, que nós não estamos debaixo do legalismo, né? Como ele diz aqui, vocês não jazem sob o legalismo, ou seja, nós não temos aquela imposição de se a pessoa pecar, a pessoa morre, acabou, né? Como havia antes em certos aspectos, que é essa lei do pecado e da morte. Ou seja, é isso que ele diz, vocês não jazem sob o legalismo, mas estão debaixo da graça. O que é graça? A graça é, mesmo nós escorregando, nós podemos pegar no sangue de Yeshua HaMashiach para nos libertar e para nos limpar de todo o pecado e o nosso pecado ser perdoado diante do Eterno. Versículo 15. Desse modo, a que conclusão chegamos? Vamos pecar porque não jazemos sobre o legalismo? Vejam só o que é que Paulo está a dizer. Mais uma vez, Paulo volta a enfatizar que ele não está a abolir a lei, né? Ele está a trazer um pleno entendimento da graça, ele está a trazer um pleno entendimento do que é obedecer à Torá. A gente não obedece à Torá de uma maneira mecânica, de uma maneira como muitos fazem, a dizer, não, tu tens que obedecer à Torá, senão tu vais para o inferno, tu vais ser condenado. Não é assim, porque senão Yeshua não precisava de vir. Senão nós não precisaríamos do Espírito Santo. Nós precisamos primeiro de ir a Yeshua, conhecer Yeshua, ter um relacionamento com Yeshua, ser verdadeiramente transformado por dentro e então adentramos na Torá. A gente faz essa transformação gradual, né? Então ele diz, vamos pecar porque não jazemos sob o legalismo, mas estamos debaixo da graça? Deus não o permita. Ou seja, Deus não permita isso que muitos estão a fazer, a dizer, não, a gente já não precisa da Torá, a gente não precisa da lei, a gente não precisa de seguir as instruções do Eterno, porque agora é graça. Então a gente pode andar por aí, pode pecar. Porque eles não dizem dessa forma, mas quando eles abolem, quando eles fazem essa abolição da lei, basicamente é o que eles estão a dizer. Vocês podem pecar. Porque é como se eles estivessem a dizer vocês podem pecar? Porque as pessoas não têm consciência do que é pecado. Elas não conhecem a Torá. Elas não sabem o que é certo ou o que é errado. Versículo 16. Vocês não sabem que, se apresentarem a si mesmos como escravos obedientes a alguém, então tornam-se escravos daquele a quem obedecem, quer do pecado, que conduz à morte, quer da obediência, que conduz à justificação. Pela graça de Deus, vocês que eram escravos do pecado, obedeceram de coração ao padrão de ensino que lhes foi transmitido. E depois de terem sido libertados do pecado, tornaram-se escravos da justiça. Entendem que é o que eu estou a dizer? Olha aqui quando ele diz, depois de terem sido libertados do pecado, ou seja, conheceram Yeshua, receberam o sacrifício de Yeshua, o sangue de Yeshua para libertar de todo o pecado, tornaram-se escravos da justiça, conheceram a Torá. Basicamente, resumidamente, o que ele está a dizer é isso. Versículo 19.
Estou usando uma linguagem popular porque sua natureza humana é muito fraca. Da mesma forma que vocês costumavam oferecer os seus vários membros como escravos à impureza e à desordem, que conduzem a mais desordem, ofereçam agora os seus membros como escravos à justiça, que conduz ao processo de tornar santo, separar para Deus. Ou seja, ofereçam agora os seus membros como escravos à justiça, ofereçam os seus membros como aprendizes da Torá, vão aprender a Torá, que conduz ao processo, ou seja, dia após dia, conduz ao processo de tornar santo, separar para Deus. Dia após dia a gente vai entendendo melhor a Torá, a gente vai cumprindo mais mandamentos, aplicando os mandamentos na nossa vida, a instrução de Deus na nossa vida, e dia após dia existe esse processo, né? Versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres de justiça, mas que benefício obtiveram das coisas de que vocês se envergonham agora? O resultado final delas era a morte. Ou seja, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Vocês não tinham consciência da Torá. Vocês não sabiam o que era a Torá. Isso trouxe algum benefício para vocês? É o que Paulo está a dizer. Isso trouxe algum benefício para vocês, não conhecer a Torá? O resultado final de tudo isso foi a morte. Era a morte. Versículo 22. Contudo, agora libertados do pecado e escravizados para Deus, vocês recebem o benefício que consiste em serem feitos santos, separados para Deus e com o resultado final da vida eterna. O que as pessoas merecem com o pecado é a morte, mas a vida eterna é o que se recebe como presente gratuito da parte de Deus em união com o Messias e Yeshua, nosso Senhor. Então é muito claro aquilo que Paulo fala, né? Quando a gente começa a entender essas chaves, quando a gente tem o verdadeiro entendimento daquilo que está a ser falado, quando a gente tem uma base, e essa base é que a lei ela não foi abolida, a Torá ela não foi abolida, ela não é para ser desprezada. Capítulo 7. Irmãos, certamente vocês sabem, estou falando àqueles que entendem a Torá, que a Torá possui autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive. Ou seja, que a lei possui autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive. Qual será a lei que Paulo está a falar aqui? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele está vivo. Depois de sua morte, porém, ela está livre da parte da lei que diz respeito ao marido. Portanto, enquanto o marido está vivo, ela será chamada adúltera caso se una a outro homem. Porém, se o marido morrer, ela está livre dessa parte da lei. Se ela se casar com outro homem, não será adúltera. Essa lei que o Paulo está a falar é a lei do pecado e da morte. É isso que eu tenho vindo a falar desde o início para vocês. Ele está a falar dessa lei do pecado e da morte, essa lei de consequência. Pecou, morreu e principalmente morreu na consciência, né? A pessoa ficava paralisada. A pessoa, como muitos infelizmente hoje ainda ficam. Muitos que estão no judaísmo, muitos que estão no judaísmo messiânico, eles entram em pânico se não acenderem uma velazinha do Shabat. E isso nem é um mandamento. Eles entram em pânico se alguma coisa corre mal, se eles fogem ali se eles cometem um pecado, eles ficam em pânico, porque eles ficam naquela consciência de não, eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que cumprir a lei, entrando naquele caminho de autojustificação, aquela justiça própria, né? aquela justiça que vem de nós próprios, das nossas próprias obras, do nosso próprio braço. E não é assim. Tudo é Yeshua. Nós vamos primeiro a Yeshua e Yeshua nos capacita a ser justos, né? Então, versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês foram mortos em relação à lei por meio do corpo do Messias. Qual é essa lei que ele está a dizer? Não é a Torá completa. É a lei do pecado e da morte. É aquilo que ele estava a falar, né? Aquilo que eu falei, nós estando unidos ao corpo de Yeshua, nós cumprimos com essa lei que era necessário ser cumprida. Era uma exigência da Torá que todo aquele que peca morre, né? O salário do pecado é a morte. Todo aquele que peca morria, né? Então é isso que Paulo está a dizer. Assim, meus irmãos, vocês foram mortos em relação à lei, essa lei do pecado e da morte, por meio do corpo do Messias, para que possam pertencer a outra pessoa, isto é, àquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de podermos dar fruto para Deus. Pois quando vivíamos de Perdão. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa velha natureza, as paixões ligadas aos pecados agiam por meio da lei em nossos membros, resultando em fruto para a morte. Mas agora fomos libertados desse aspecto. Olha aqui, essa versão diz desse aspecto. Qual aspecto? Qual aspecto? Desse aspecto da Torá.
porque morremos para o que nos dominava, de modo que agora servimos de uma nova forma provida pelo Espírito, não do jeito antigo de seguir exteriormente a letra da lei. Isso é fantástico, que a sabedoria que Paulo tem, que tinha, né? Tem porque está vivo, né? Graças a Deus está na glória. Mas a sabedoria que ele tinha de apresentar, ele era um homem muito sábio da lei, ele conhecia muito a Torá, né? Ele próprio diz que era dos mais zelosos entre o seu povo, né? O povo judeu. Paulo tinha um entendimento tão profundo não, ele tinha muito entendimento da Torá, mas profundo ele teve quando conheceu Yeshua e quando ele entendeu realmente a plenitude da Torá. Então o que ele diz aqui é fantástico. A gente já não segue o jeito externo, ou seja, o jeito antigo, que era seguir a lei externamente, exteriormente. A gente buscava ser justo pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade. Hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Hoje é pelo Espírito, hoje é com Yeshua. Nós vamos a Yeshua primeiro, nós conhecemos Yeshua primeiro. Precisamos de pedir ao Espírito Santo que trabalhe em nós para nos ajudar a cumprir os determinados mandamentos. Obviamente que nós temos que ter a consciência que o padrão é obedecer à Torá, é estar dentro daquelas instruções que é a Torá, né? Que é a lei. Versículo 7. Portanto, que devemos dizer que a Torá é pecaminosa? Deus não o permita. Ou seja, que a Torá é um pecado, Deus não o permita. Ao contrário, a função da lei era que, sem ela, eu não soubesse o que é o pecado. Por exemplo, eu nunca teria consciência do que a cobiça é se a Torá não tivesse dito não cobice. O pecado, porém, aproveitando a oportunidade oferecida pelo mandamento, trabalhou em mim todo tipo de desejo maligno, pois à parte da lei o pecado está morto. Anteriormente eu vivia fora da estrutura da Torá. Mas quando o mandamento me encontrou, o pecado tornou-se vivo e eu morri. Ou seja, ele está a trazer um entendimento, ele está a trazer uma lembrança do que era não ter Yeshua. Porque ele próprio diz aqui, porque muitas pessoas apegam neste versículo, né, neste conjunto aqui de versículos e diz, vem, sem a Torá já não tem pecado, sem a Torá já não tem consciência do que é pecado e não sei o que, não sei o que mais. E então aproveitam isso para dizer, já não precisa da lei, porque a lei só trouxe o pecado, a lei só trouxe a consciência do pecado. Mas nós precisamos de ter a consciência do que é o pecado. Agora a gente não pode permitir que a lei tenha um poder maior do que aquele que ele tem. A lei vem-nos para trazer a consciência daquilo que é o pecado, ou seja, ela é um manual, uma instrução para nós andarmos de forma segura nessa terra. Agora, nós não devemos anular aquilo que Yeshua fez, que foi retirar essa consciência condenatória que o pecado trazia quando nós pecávamos. É tão simples quanto isso. O problema das pessoas hoje é que elas encaram a lei com um poder que ela não tem. Elas veem a lei quase como um gigante. Assim, elas têm pavor de se nós dissermos não, você precisa de conhecer a lei, precisa de conhecer a Torá, precisa de seguir a Torá, ter a vida transformada pela Torá, de acordo com os padrões do Eterno e tal, elas ficam em pânico, porque elas têm medo, elas consideram que aquela letra vai lhes matar. Quando não é assim, é isso que Paulo está a dizer. Então, versículo 9. Anteriormente eu vivia fora da estrutura da Torá, mas quando o mandamento me encontrou, o pecado tornou-se vivo e eu morri. O mandamento que deveria trazer vida, a mim trouxe, na verdade, morte, porque o pecado, aproveitando a oportunidade apresentada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. O que é que ele está a dizer? É aquela escravidão que a gente tinha ao pecado, né? Aquela escravidão, aquele poder que o pecado tinha sobre nós, ele aproveitou o mandamento para nos matar. Entendem? Que é aquela consciência condenatória. O pecado, aproveitando-se do mandamento, ele matava-nos. Né? Ele trazia ali uma consciência de morte porque não havia Yeshua, não havia essa graça, não havia esse alguém que tinha cumprido toda a lei e que agora nós estávamos debaixo desse sacrifício, debaixo de alguém que cumpriu toda a lei e então nós éramos perdoados pelo nosso pecado. Versículo 12. Portanto, a Torá é santa, isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Veem como ele conclui da melhor forma. Ele conclui dizendo que a Torá é santa, justa e boa, ou seja, ele traz a explicação toda
E depois ele mostra, ele conclui que a Torá é santa, justa e boa. Ou seja, sem a Torá a gente não sabia a instrução do Eterno, a gente não tínhamos segurança nesse mundo. A gente estávamos constantemente a errar e a gente nem sabia que estaríamos a errar. Versículo 13. Então, algo bom se tornou em fonte de morte para mim? Deus não o permita. Ou seja, conhecer a Torá é uma fonte de morte para mim? Jamais. Deus não o permita, jamais. É uma bênção para nós termos a Torá. Ao contrário, o pecado operou a morte em mim por meio do que era bom, para que pudesse ser claramente exposto como pecado, de forma que o pecado, por meio do mandamento, pudesse ser experimentado como algo sobremaneira pecaminoso. Porque sabemos que a lei é do Espírito. Vejam só que o próprio Paulo está a confirmar que a lei do Eterno, ela é do Espírito, a lei é espiritual. Tá? São leis espirituais da própria criação do mundo. Quanto a mim, estou preso à velha natureza, vendido ao pecado como escravo. Ou seja, o nosso corpo tem essa natureza pecaminosa, tá? Nós só vamos ser livres dessa natureza pecaminosa quando entrarmos no nosso corpo glorificado, quando tivermos o nosso corpo glorificado, tá? Mas apesar do nosso corpo natural ter essa sujidade, estar sujeito a essa natureza pecaminosa, a nossa mente não. A nossa mente está liberta. É isso que Paulo vai falar mais à frente. Na minha mente eu obedeço a uma lei, mas o meu corpo obedece a outra. Não é? Quanto a mim, estou preso à velha natureza, vendido ao pecado como escravo. Não entendo o meu comportamento. Não desejo fazer o que faço. Em vez disso, faço o que odeio. E se faço o que não desejo, estou de acordo que a Torá é boa. Entretanto, agora não sou mais eu quem o faz, mas o pecado alojado em mim. Porque sei que não existe nada de bom alojado em mim, isto é, na minha velha natureza. Ou seja, Paulo não está a dizer aqui que nós podemos pecar pela nossa boa vontade, mas é aquilo que eu falei. São os pecados não intencionais, aqueles que nós não temos intenção de fazer, que nós nos arrependemos, nós temos essa consciência quando cometemos um pecado, quando cometemos uma transgressão da lei. Poxa, pai, errei, cometi um erro. Mas então nós vamos e pedimos perdão, né? Nós não ficamos naquela, eu sei que é errado, eu sei que é pecado, mas eu vou continuar. Por exemplo, eu sei que é errado comer carne de porco, mas eu vou continuar a comer carne de porco. E, entendem? Não é isso que Paulo está a dizer. Paulo não está a dar aqui uma libertinagem a dizer, vocês podem pecar à vontade, porque o vosso corpo está sujeito a essa natureza pecaminosa. Não, ele não está a dizer isso, tá? Porque sei que não existe nada de bom alojado em mim, isto é, na minha velha natureza. Posso desejar o que é bom, mas não sou capaz de fazê-lo, porque não faço o bem que desejo. Em vez disso, o mal que eu não desejo é o que eu faço. Contudo, se eu faço o que o verdadeiro eu não deseja, não é mais o verdadeiro eu quem o faz, mas o pecado que está alojado em mim. Ou seja, quando a gente escorrega, quando a gente cai, a gente não queria fazer, mas a natureza pecaminosa acabou por vencer aquela batalha. Não quer dizer que vá vencer todas as batalhas, mas aquela batalha ele venceu a natureza pecaminosa. Desse modo, considero uma regra, um tipo de lei perversa, que apesar de eu desejar o que é bom, o mal está bem ali comigo. Porque no eu interior concordo totalmente com a Torá de Deus, com a lei de Deus. Mas os meus membros vejo uma lei diferente, que batalha contra a lei, contra a Torá da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que opera em meus membros. Que criatura miserável sou. Vejam bem agora a chave que ele vai dar. Que criatura miserável eu sou. Quem me salvará deste corpo sujeito à morte? O corpo sujeito à morte. Graças a Deus, Ele o fará por mim, por intermédio de Yeshua, o Messias, nosso Salvador. Em resumo, com a minha mente, eu sou escravo de Deus, eu sou escravo da Torá de Deus. Mas em relação à minha velha natureza, sou escravo da Torá do pecado. Vocês conseguem compreender o que é que ele está a dizer? Conseguem entender a clareza que ele está a trazer sobre a questão da Torá e sobre a questão da nossa natureza, que infelizmente acaba por escorregar, acaba por cair, acaba por errar em determinados aspectos, mas a prova de nós termos o Espírito Santo é que nós não nos sentimos bem. Então nós nos arrependemos e voltamos atrás, pedimos perdão e tentamos não fazer aquilo novamente.
Não quer dizer que a gente não possa voltar a fazer, né? Muitas vezes a gente acaba por escorregar, mas isso é a nossa velha natureza pecaminosa. Capítulo 8. Portanto, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que... Ou seja, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e Yeshua, para aqueles que estão unidos ao Messias e Yeshua. Por quê? Porque a lei do Espírito, que produz vida em união com o Messias e Yeshua, me libertou da lei do pecado e da morte. Tudo aquilo que eu falei desde o último episódio. Entendem agora que ele, depois de explicar tudo, depois de Paulo explanar tudo, explicar tintim por tintim tudo, então ele traz a conclusão. Ele mostra aqui que ele está a falar de duas leis. Ele está a falar da Torá, né? Da Torá do Eterno, da lei de Moisés, e está a falar dessa lei do pecado e da morte, né? Que também estava incluída na Torá, né? Tanto que ele vai dizer mais à frente que era uma justa exigência da Torá, da lei, a nossa morte. Só que nós já morremos com Yeshua. O nosso corpo já está morto com Yeshua. É essa consciência que nós temos que ter. O nosso corpo já não nos domina, nós já não podemos pensar dessa forma. Quem nos domina agora é o Espírito Santo. Por isso é que é necessário Yeshua. Não é só, vai obedecer à Torá. Não é só obedecer à Torá. A pessoa precisa de estar alinhada com Yeshua, precisa de estar alinhada com o Espírito Santo, precisa de deixar que o Espírito Santo habite dentro dela. Por isso é que a gente precisa de confessar Yeshua. Senão a gente não precisava de confessar Yeshua, de aceitar Yeshua. Era só dar o conhecimento da Torá. E não é assim. Versículo 3. Pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar. Olha só, eu nem tinha visto esse versículo. É o próprio Espírito Santo que está a ministrar esse ensino. O que Paulo está a dizer aqui é justamente aquilo que eu falei. Não é só dar o conhecimento da Torá. Precisa do Espírito Santo, precisa de Yeshua, porque Yeshua é aquele que faz morrer a velha natureza, que tem poder de submeter a velha natureza, de escravizar a velha natureza à vontade dele, à vontade do Espírito. Só a Torá não tem capacidade disso. Pois aquilo que a Torá, que a lei, não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder do Espírito Santo, poder de Yeshua, para fazer a velha natureza cooperar, para fazer o nosso corpo cooperar à obediência da Torá, Deus o fez ao enviar o próprio Filho como ser humano, com uma natureza semelhante à nossa. Ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado e, ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana para que a justa exigência da Torá fosse plenamente cumprida em nós. Que não vivemos mais de acordo com o desejo da nossa velha natureza, mas segundo o que o Espírito deseja. Ou seja, Yeshua veio cumprir isso. Yeshua veio cumprir aquilo que nós nunca poderíamos cumprir, que era a morte pelo nosso pecado. Por isso é que hoje toda a gente que não confessar Yeshua é ela própria que vai ter que pagar pelo seu pecado. E isso é a condenação ao inferno. Versículo 5. Pois quem se identifica com a velha natureza mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela. Mas quem se identifica com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Ter a mente controlada pela antiga natureza é morte. Ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e paz. Ou seja, muitas das vezes as pessoas têm Yeshua, as pessoas até têm a Torá, mas elas ainda continuam a pensar segundo os padrões do mundo, segundo os padrões que foram ensinados, familiares, ou seja, elas não renovam a sua mente, elas não renovam a mente para ter a mente de Yeshua, né? Ou seja, elas não acreditam nas promessas, elas não acreditam naquilo que o Pai diz que nós somos, e tudo isso acaba por fazer as pessoas agirem de uma forma que lhes vai produzir morte, né? De uma forma que lhes vai produzir a morte, né? Elas vão ficar depressivas, elas vão ficar tristes, enfim, produz a morte. Mas quando nós pensamos pelo Espírito, quando nós cremos naquilo que o Eterno diz, quando nós cremos naquilo que a Palavra de Deus nos diz, nós produzimos vida, nós andamos alegres, nós não somos abatidos, não somos mandados abaixo por conta das notícias do mundo ou por conta das circunstâncias naturais que a gente vê com os nossos olhos. Versículo 7. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil, ou seja, é inimiga em relação a Deus, por não se submeter à lei de Deus. Entendem? Outra chave aqui que ele está a dar, ou seja, nós temos que nos submeter à lei de Deus, nós temos que nos submeter à Torá.
De facto, ela não o pode fazer. Versículo 8. Desse modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar a Deus. Entretanto, vocês não se identificam com a antiga natureza, mas com o Espírito, se o Espírito de Deus vive em vocês. Porque quem não tem o Espírito do Messias não pertence a ele. Contudo, se o Messias está em vocês, então o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo pela razão de Deus os considerar justos. E se o Espírito que ressuscitou o Messias e Yeshua dentre os mortos habitar em vocês, então aquele que ressuscitou o Messias e Yeshua dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, o que é que Paulo está a dizer aqui? Quando nós aceitamos Yeshua, nós temos o poder para que esse corpo que nós consideramos morto, que nós sabemos que tem essa natureza pecaminosa, vai nos dar vida. Ou seja, o Espírito dá-nos vida para que nós obedeçamos sim à lei de Deus, para que nós para que nós abandonemos os vícios, para que nós abandonemos as coisas erradas. O próprio Espírito Santo nos capacita a fazer o bem. Né? Não é porque é de nós próprios. Porque eu sou muito bom, porque eu sou muito inteligente, porque eu sou uma pessoa bondosa. Ninguém é bom. Ninguém é bom. É o próprio Espírito Santo que capacita. Né? É isso que Paulo está a dizer aqui. O Espírito Santo vai nos dar vida. O Espírito que ressuscitou Yeshua é o mesmo Espírito que vai nos ressuscitar a nós. Não é só lá no tempo vindouro, no fim dos tempos, quando a gente morrer, eu vou para o céu e não sei o quê. É agora. A gente tem que tomar posse disso agora. A gente tem que aperfeiçoar o nosso ser agora. Porque o que é que adianta ser no final de todas as coisas quando a gente morrer? O que é que adianta isso? As pessoas no mundo hoje em dia precisam da luz, precisam de alguém cheio do Espírito Santo para mostrar que existe um bom caminho, que existe um caminho de vida, que não existe esse caminho de morte, esse caminho da escravidão, esse caminho do Egito, que a maior parte das pessoas vivem, né? Escravizadas pelo porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso de pagar as contas, porque isto, porque aquilo, vivem atribuladas, vivem escravizadas. Nós precisamos de deixar que o Espírito transforme já a nossa vida para sermos um exemplo, para as pessoas verem, poxa, porque é que eu estou tão preocupado? Porque é que eu passo tantas dificuldades e aquela pessoa está ali, mesmo com o mundo em guerras, mesmo a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, é assaltos, é mortes, é coisas tão macabras no mundo hoje em dia, e aquela pessoa está tão feliz, os olhos dela brilham, a pele dela brilha, ela tem um aspecto diferente, elas sentem-se atraídas. É justamente isso, a gente tem que deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, agora, não é quando a gente morrer, não é no céu, é agora. Versículo 14. Não, versículo 12. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza que requeira que vivamos de acordo com ela. Ou seja, não deixem que o vício, não deixem que o pecado ah, vos escravize. Ou seja, venha aquela voz exterior a dizer: eu vou sempre, eu vou sempre cair nisto. Porque este vício vai estar sempre comigo. Porque eu não consigo mudar e não sei o que, não sei o que mais. Porque Deus não me aceita, porque eu já errei muitas vezes. Não deixem. Nós não temos nenhuma dívida para com a carne agora. Yeshua já pagou a nossa dívida. Nós temos só que olhar em Yeshua, no perdão dele, no sangue dele, no sacrifício perfeito que ele fez. Então, continuando aqui, voltando ao versículo 12. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza que requeira que vivamos de acordo com ela. Porque se vocês viverem segundo a antiga natureza, com certeza morrerão. Mas se pelo Espírito continuarem a matar as práticas, ou seja, continuarem, é contínuo, continuarem a matar as práticas do corpo, viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam o Espírito que nos torna filhos, e por meio do qual clamamos Abba, isto é, querido Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Messias, se sofremos com ele, a fim de também sermos glorificados com ele. Não acho que os sofrimentos pelos quais passamos agora sejam dignos de comparação com a glória que será revelada em nós no futuro. A criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, a própria natureza, ela aguarda com expectativa. Olha aqui outra chave, né, que Paulo vai dizer mais à frente, que a própria natureza geme.
né? A própria natureza geme, ou seja, a própria natureza tem uma consciência. Tudo é vivo nessa terra. Então, a própria consciência aguarda que os filhos de Deus, aqueles que deixaram o Espírito transformar as suas vidas para andarem de acordo com a Torá, com as instruções do Eterno, a criação aguarda que esses filhos sejam revelados. Então é agora, tá? Porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Ou seja, a própria terra, a própria natureza, ela está sujeita à escravidão do pecado. Mas não é esse o objetivo, porque Yeshua já veio libertar. Só que as pessoas, continuando nessa consciência de pecado, continuando a fazer as coisas erradas, dizendo que a Torá não precisa de ser seguida e tal, elas pensam, elas espiritualizam muito. E então o facto delas não deixarem ser trabalhadas aqui, não obedecerem à Torá aqui, a própria terra não é liberta. A própria criação não é liberta. Então a criação é como se estivesse a gemer, a gritar, a dizer: poxa, onde é que estão os filhos de Deus, aqueles que foram libertos pelo sangue de Yeshua HaMashiach, pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré? Onde é que eles estão? Porque é que eles não estão a viver de acordo com o Espírito, de acordo com a liberdade, andando no bem, né? Porque tudo é uma consciência. Quando existe uma luz que se acende, uma lâmpada que se acende, passado um pouco, outras lâmpadas vão começar a acender. Por quê? Porque elas veem a luz daquela lâmpada. Então, cada pessoa ela é uma lâmpada. Só que quando não tem Yeshua, quando não aceita Yeshua, quando não tem o Espírito Santo, ela é só treva. A lâmpada dela está apagada, é escura. Então, quando aceita Yeshua e quando começa a andar de acordo com os caminhos de Deus, com os caminhos que diz na própria Torá, que diz na palavra do Eterno, a luz se acende, né? Então, quanto mais lâmpadas se acenderem, mais rápido essa terra é liberta, mais rápido vem a volta de Yeshua. Então, versículo 18. Não acho que... Não, aqui a gente já leu. Versículo 19. A criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura, de que ela também será libertada da escravidão à decadência e usufruirá da liberdade que acompanha... Eu até me engajo, porque isso é tão forte. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura de que ela também, ou seja, a terra, será libertada da escravidão à decadência e usufruirá a liberdade que acompanha a glória que os filhos de Deus terão. Sabemos que, até agora, toda a criação geme, como se sentisse dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente enquanto continuamos esperando com ardor para sermos feitos filhos, isto é, termos o corpo redimido e libertado. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, se vemos o que esperamos, não se trata de esperança. Afinal, quem espera por aquilo que vê? Mas se continuamos a esperar pelo que não vemos, então aguardamos ansiosamente por isso e com perseverança. Ou seja, ele está a falar da fé, né? A gente tem que olhar com uma perspectiva de que nós já temos isso, né? Por isso é que ele diz, afinal, quem é que espera por aquilo que vê? Nós já temos que ver isso. Foi tudo aquilo que o Paulo explicou antes. Versículo 26. De forma similar, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como devemos. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos para serem transmitidos por palavras. Ou seja, outras traduções dizem que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é o quê? Isso é oração em línguas, tá? Onde muitos dizem, não, é só em idiomas e tal. Isso aqui é um... Mas depois nós, talvez a gente fale sobre isso. Eu sei que isso está no livro de Coríntios, da carta aos Coríntios, mas o próprio Paulo diz lá que quando a gente ora em línguas, né, a gente ora, é o Espírito que ora para Deus, não para os homens não entendem. Então muitos acabam por, ou seja, aqueles que estão na letra, aqueles que não têm o Espírito, eles acabam por achar que o falar em línguas é uma brincadeira que as pessoas fazem, né? Então, e eles justificam isso com, não, porque em Atos, no capítulo 2, quando eles receberam o Espírito Santo, quando eles falaram novas línguas, foi idiomas, né? Foi ali o idioma da Mesopotâmia, seja hebraico, enfim, idiomas ali que eles falaram. Então eles pegam nesse versículo e esquecem todos os outros.
porque estão na carne, eles estão na lei, eles ainda só veem a letra, eles ainda não sentiram o Espírito Santo. Então o próprio Paulo justifica isso. Ele diz: quando a pessoa ora em línguas, é o Espírito que ora para Deus. Os homens não entendem. É uma linguagem que os homens não entendem. O Eterno pode nos dar a interpretação, sim. Tem vezes que ora em línguas e o Eterno dá a interpretação, mas nem sempre ele dá a interpretação, tá? Então, por isso é que ali também em Atos, alguns entenderam o que estava a ser falado e outros disseram que eles estavam bêbados. Ou seja, eles não compreenderam o que é que estava a ser falado. Havia uns que compreenderam e outros que não compreenderam. É um exemplo, é um espelho do que aconteceu no Sinai. Os que estavam cá embaixo, ao pé da montanha, no pé da montanha, eles só ouviram trovões, fogo, vento, mas Moisés, que estava lá em cima, estava num lugar alto, ou seja, estava no Espírito, ele ouviu a voz do Eterno. Ele não ouviu trovões, fogo, vento, ele ouviu a voz do Eterno, ele ouviu a própria Torá ser escrita para eles. Ou seja, quem não está no espírito não consegue entender essas coisas espirituais, né? Porque a própria lei, como o Paulo disse e nós vimos aqui, a lei é espiritual, a lei é espírito. Isso é fantástico, isso é fantástico. Louvado seja o Eterno por isso. Porque eu estou a pregar para vocês, mas estou a aprender também. Oh, Pai, obrigado. Olhem só então, continuando aqui. Versículo 26. De forma similar, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como devemos. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos para serem transmitidos por palavras. Esta versão ainda é mais explícita, né? E aquele que investiga os corações conhece exatamente o pensamento do Espírito, porque a sua intercessão a favor do povo de Deus está de acordo com a vontade divina. Além disso, sabemos, olha só, porque a sua intercessão a favor do povo de Deus está de acordo com a vontade divina. Quando a gente ora em línguas, a oração em línguas ela é muito precisa. E é por isso que muitas das vezes nós não podemos receber essa interpretação, porque nós ficaríamos escandalizados com aquilo que o Espírito está a pedir, né? 28, versículo 28. Além disso, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o ama, e é chamado de acordo com o seu propósito, pois aqueles a quem conheceu de antemão também determinou antecipadamente que se conformassem ao padrão do seu filho. Olha a chave aqui. Aqueles que conheceu de antemão também determinou antecipadamente, ou seja, todos nós, é como se fosse o código. O código de cada ser humano é que se conforma ao padrão do seu filho. E o que é que Yeshua nos ensinou? Nós temos que andar de acordo com aquilo que Yeshua nos ensinou, com aquilo que foi o exemplo de Yeshua. Então, olhem só essa chave que Paulo dá aqui. Para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. E aos que determinou de antemão, também chamou. E aos que chamou, também considerou justos. E aos que foram considerados justos, também glorificou. Que então diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Aquele que não poupou o próprio filho, mas o entregou a favor de todos nós. Será possível que, não tendo dado seu filho, não nos dê também todas as coisas? Portanto, quem acusará o povo eleito de Deus? Com certeza Deus não o fará. É Ele quem os faz serem considerados justos. Ou seja, todo aquele pensamento que vem de condenação, não é Deus que faz. Porque é o próprio Deus que considera justos aqueles que se aproximam dele através de Yeshua, né? Então não existe esse pensamento, esse pensamento que o inimigo traz de condenação no sentido de, ai não, tu já cometeste este pecado 2, 3 vezes, tu já não podes voltar para Deus. Tu não podes ir para Deus, porque Deus já não gosta de ti e tal. Ou seja, é essa condenação, é essa porta fechada. Não existe uma porta fechada com o Eterno, tá? E isso aqui eu não estou a dizer que as pessoas então podem pecar livremente e que andem a pecar, não é isso. Mas não existe, porque às vezes vem aquele pensamento de condenação no sentido de, poxa, tu erraste. E aí sim, a gente vai e pede perdão ao Eterno e muda a nossa rota, a gente muda o caminho, a gente se esforça para não cometer o mesmo pecado. Né? Mas aquele pensamento de condenação, do tipo, não podes já vir para mim, eu já não gosto mais de ti, tu já não fazes parte de mim, já não és meu filho, eu vou-te rejeitar, isso não é do Eterno. Porque é o próprio Paulo fala aqui. Quem acusará o povo eleito de Deus? Com certeza Deus não o fará, porque é Ele próprio que os faz serem justos. Né? É Deus quem os justifica, através de Yeshua. Quem os punirá? Com certeza não será o Messias Yeshua, que morreu e mais do que isso ressuscitou.
encontra-se à destra de Deus e está agora pedindo em nosso favor, ou seja, intercedendo em nosso favor. Quem nos separará do amor do Messias? Tribulações, dificuldades, tempos difíceis, perseguição, fome, pobreza, perigos, guerra, como diz o Antigo Testamento, por tua causa somos condenados à morte o dia todo. Somos considerados ovelhas para o abate. Não, em todas estas coisas somos super vencedores, né? Somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem outros governantes celestiais, nem o que existe, nem o que está por vir, nem poderes do alto, nem das profundezas, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus que procede mediante o Messias Yeshua, nosso Senhor. Aleluia. Capítulo 9. Digo a verdade, como alguém que pertence ao Messias não minto, e também a minha consciência dá testemunho, governada pelo Espírito Santo. Minha tristeza é tão grande e a dor em meu coração tão constante que eu desejaria pôr-me sob a maldição de Deus e ser separado do Messias, se isso pudesse ajudar os meus irmãos, minha carne e meu sangue, o povo de Israel. Ou seja, aqui o capítulo 9 ele vai mostrar que o povo de Israel ele não foi esquecido, né? Eles têm promessa a ser cumprida, tá? Então, muitas vezes existe essa doutrina do... Eu não conheço bem os termos, tá? Mas eles substituem, né? Eles dizem, não, a igreja agora ela substituiu Israel, ela substituiu essas promessas. Israel já não é o povo, já não é o povo de Deus, já não tem essas promessas, etc, etc. Então Paulo aqui vai explicar isso. Eles foram feitos filhos de Deus, a Shekinah, ou seja, a glória, a presença, esteve com eles, as alianças lhes pertencem, da mesma forma a outorga da Torá, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e deles, no que respeita à ascendência física, procedeu o Messias, que está acima de todos. Louvado seja Adonai para sempre. Amém. Entretanto, a presente condição de Israel não significa que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel são verdadeiramente parte de Israel, ou seja, nem todos os que estão na terra de Israel são verdadeiramente parte de Israel. Na verdade, nem todos os descendentes são a semente de Abraão. Ao contrário, a partir de Isaac deve ser considerada a sua semente. Em outras palavras, os descendentes físicos não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa referem-se a quem deve ser considerado semente de Abraão, porque isso é o que a promessa disse. No tempo devido virei e Sará terá um filho. Quanto mais o caso de Rebeca, porque seus filhos tiveram o mesmo pai, Isaac, nosso pai. E antes deles terem nascido ou de terem feito qualquer coisa boa ou má, para que o plano de Deus pudesse permanecer como uma questão de sua escolha soberana, independente das ações deles, mas dependente de Deus, aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Porque normalmente é o mais novo que serve ao mais velho, né? Porque o mais velho é o primogênito. Mas aqui Deus já tinha escolhido, né? Isso concorda com a passagem que está escrito, amei Jacó, mas odiei Esaú. Por isso devemos dizer, é injusto Deus fazer isso? De jeito nenhum. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu me compadecer. Portanto, isso não depende dos desejos ou esforços humanos, mas de Deus que tem misericórdia. Porque o Antigo Testamento diz ao faraó, por esta mesma razão eu o levantei, para que demonstre meu poder em você, de modo que meu nome seja conhecido em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quiser e endurece a quem quiser. Entretanto, vocês me dirão, então por que ele ainda nos culpa? Afinal, quem resiste à sua vontade? Quem é você, mero ser humano, para objectar a Deus? Ou seja, para ir contra Deus? O que foi formado pode dizer a quem o formou, por que é que me fizeste deste modo? Ou o oleiro não tem o direito de fazer da mesma massa de barro um recipiente para uso honroso e outro para uso desonroso? E se Deus, ainda que estivesse desejoso de demonstrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com muita paciência as pessoas merecedoras de punição, prontas para a destruição. Que dizer se ele o fez para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos objetos da sua misericórdia, aos quais preparou de antemão para a glória? Isto é, a nós, a quem ele chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oseias, a quem não era meu povo, chamarei meu povo. A quem não era amada, chamarei amada. E no mesmo lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo.
Contudo, Isaías, com referência a Israel, clama: ainda que o número do povo de Israel seja tão grande quanto o número dos grãos da areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Porque Adonai cumprirá a sua palavra na terra com certeza e sem demora. Além disso, como Isaías disse anteriormente, se Adonai Tsevaot não nos tivesse deixado uma semente, nós nos teríamos tornado como Sodoma, estaríamos parecidos como Gomorra. Portanto, o que devemos dizer? Isto, os não-judeus, mesmo não tendo se esforçado pela justiça, obtiveram justiça, mas esta é uma justiça baseada na fé. Entretanto, Israel, mesmo mantendo a guarda da Torá, que oferece justiça, não alcançou o que a Torá oferece. Ou seja, porque eles não têm Yeshua. Eles podem ter a Torá, mas eles não têm Yeshua. Eles não têm o Espírito. Eles não têm o sacrifício que todos nós precisamos. Por quê? Porque eles não buscaram a justiça fundamentada na fé, mas na prática de obras legalistas. Ou seja, eles querem se tornar justos pelo próprio braço. Mas nós somos tornados justos por Yeshua, que nos leva à Torá. Tá? Eles se chocaram com a pedra que faz tropeçar. Como diz o Antigo Testamento, vejam, ponho em Sião uma pedra que fará as pessoas tropeçarem, uma rocha que servirá de empecilho, mas quem depositar sua confiança nela não será humilhado. Ou seja, Paulo, deixem-me só beber aqui um pouco de água, que a minha garganta já está super seca. Estão a acompanhar desse lado? Amém, eu acho que não, né? para não estarem a responder, para não estarem a escrever, é um bom sinal. Significa que está tudo de Bíblia na mão. É assim mesmo. É assim mesmo. É Bíblia na mão e Bíblia para cima. O microfone está ligado, está tudo ok. Amém. O que é que Paulo está a dizer aqui? Paulo está a dizer que, ou seja, nem todos os que vivem em Israel, eles são de facto Israel. Ou seja, eles pertencem ao povo de Deus. Né? Não é pelo facto de eles terem a Torá. Graças a Deus que eles guardaram a Torá. Porque se eles não tivessem guardado a Torá, se eles não tivessem sido tão cerviz dura, digamos assim, talvez a gente não tivesse a Torá hoje em dia. Né? Talvez se tivesse perdido. Então foi por conta do zelo deles que nós hoje também temos a Torá. Né? E nós temos que agradecer por isso. Agora, nós gentios, não nos devemos ter uma soberba a dizer, não, porque nós somos mais que vocês, porque temos Yeshua e não sei o quê, porque o próprio Paulo depois vai explicar isso. Nós já chegámos aqui ao fim do capítulo 9, ou seja, chegámos aqui ao capítulo 10. Eu acho que não vale a pena estender, ou fazemos o capítulo 10. Pronto, a gente ainda vai ler o capítulo 10 e depois o 11 já fica para outra live, para outro episódio. Assim a gente vai lendo 5 de cada vez. 5 episódios em cada vídeo. 5 capítulos em cada vídeo. Mas o próprio Paulo vai explicar que nós não devemos achar que somos maiores, assim, ou seja, nós devemos nos engrandecer e ter essa soberba de não, porque nós temos Yeshua, somos mais que vocês, então a gente desconsideramos o povo de Israel, ou até mesmo desconsiderar, porque às vezes as pessoas dizem, não, isso da Torá é coisa só para judeu, isso é coisa só para os judeus, não é para nós estamos com Yeshua, nós estamos com Jesus, né? Nós estamos na graça, nós não precisamos da lei, não é nada disso, né? Porque Israel, ela é a verdadeira oliveira, né? Como o próprio Paulo falou aqui, a eles foi-lhes dado as promessas, né? Eles foram, onde é que diz aqui? As alianças lhes pertencem, a entrega da Torá, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e deles, no que respeita à ascendência física, procedeu o Messias que está acima de todos. Ou seja, a gente não deve esquecer a história de Israel. A gente sabe que hoje, Israel, ela está completamente deturpada, né? E o próprio inimigo colocou governantes escravos dele, escravos das trevas, para manchar o nome de Israel com essa questão toda das trevas. A própria Israel não segue a Torá, né? A própria terra de Israel, ela é governada por governantes que não seguem a Torá, né? Eles legalizam o aborto,
Israel tem uma das maiores paradas homossexuais do Oriente Médio, né, do Médio Oriente. Então nós vemos que eles não obedecem à Torá. O próprio inimigo sujou o nome da terra de Israel e ele quer sujar cada vez mais a terra de Israel. Por quê? Para que no futuro e para que as pessoas cada vez mais ganhem aversão a Israel. Por isso é que ele faz todos esses escândalos, todos esses genocídios que Israel fez na Palestina e faz, etc. Todas essas guerras. É tudo para manchar o nome de Israel, para que quando vier o povo de Deus, né, e disser assim, não, nós servimos ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. As pessoas vão dizer assim, o quê? Aquele Deus daquela terra que matou estes e estes e estes e este e fez isto e isto e isto e legalizou isto e não sei o que mais. Então o inimigo ele está a sujar, ele quer sujar ao máximo o nome de Israel, para que várias pessoas não aceitem esse Deus de Israel. Por isso é que nós hoje vemos essas doutrinas de que é demiurgo, que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento, que Yeshua vem mostrar um outro Deus. Assim, todas essas doutrinas que as pessoas não entenderam. As pessoas não entenderam, as pessoas foram levadas pelo engano, pelo discurso deturpado de Satanás e elas acham-se muito despertas. Elas acham-se muito conhecedoras da verdade. Quando, na verdade, elas estão a seguir uma doutrina que o próprio inimigo criou. Né? Elas caíram exatamente na armadilha do inimigo. Ou seja, é o próprio Satanás que está a definir aquilo que Deus é. E isso chega a ser um absurdo, né? Quando as pessoas dizem que Yeshua vem mostrar um novo Deus, nunca leram os Evangelhos. Porque Yeshua farta-se de referir, de trazer versículos do Antigo Testamento. Ou seja, desse Deus mau e desse Deus demiurgo, desse Deus que só queria matar. Então como é que elas podem dizer que Yeshua veio falar de um novo Deus, do Deus verdadeiro, do verdadeiro Criador? Não faz sentido algum, não faz sentido algum. É uma doutrina mirabolante, é uma doutrina de quem não leu as Escrituras, de quem ouviu, só viu vídeos. Vídeos e vídeos e vídeos e vídeos de despertar, de Matrix e não sei o que, não sei o que mais. E irmãos, não existe despertar sem Yeshua. Ninguém é desperto a não ser Yeshua. Se alguém disser eu sou desperto, mas aquela pessoa não tem Yeshua, não aceita Yeshua, não aceita as Escrituras, ela ainda está cega. E o pior é quando elas acham que estão despertas, mas na verdade ainda estão cegas, né? Aí ainda é mais complicado. Porque vai cair naquela frase que o próprio Yeshua disse. Porque vocês dizem que veem, o vosso pecado permanece. Mas se vocês dissessem que eram cegos, o vosso pecado seria perdoado. Então no mesmo barco que essas pessoas, né? E então é isso, né? Vamos ler então aqui o capítulo 10 para a gente terminar. Capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e a minha oração a Deus acerca de Israel é para a salvação deles, porque posso testemunhar sobre o seu zelo, ou seja, aquilo que eu estava a falar. O seu zelo para com Deus. Todavia, ele não se baseia no entendimento correto. Assim como hoje nós vemos muitos religiosos que não têm o entendimento correto. Pois desconhecem o modo de Deus tornar, porque mesmo assim esses, né, ou seja, não, muitos hoje religiosos, mesmo tendo Yeshua, eles não têm o entendimento correto do que é obedecer à lei. Eles ainda vêm com tradições antigas. Por exemplo, existe judaísmo messiânico que celebra a peça com ovo. Com ovo, com uma pata de galinha. What? Eu vi isso agora recentemente, eu fiquei assim, meu Deus, mas de onde é que essas pessoas tiram isso? Isso é o quê? Isso é só fermento. É só fermentinho do judaísmo, é fermento de religião, é fermento de tradições, e eles colocam as tradições para cima do mandamento. E isso é uma das coisas que, meu Deus, não pode ser feito. É por isso que Yeshua dizia, vocês com as vossas tradições transgridem a própria lei do Eterno. A lei do Eterno diz que a mesa de peça é com cordeiro, ervas amargas, cordeiro, ervas amargas e pão ázimo, e na altura da peça era o sangue, e hoje nós temos então o vinho, né? Nós utilizamos aí o vinho para representar o sangue. E as pessoas vão meter um ovo de galinha. Mano, ovo de galinha na Páscoa, eu só conheço ovo associado à Páscoa nos pagãos.
quando eu celebrava a Páscoa quando era do mundo, era com ovos da Páscoa, ovos de chocolate aí do coelho, simbolizando aí a fertilidade, né? A fertilidade do mundo, etc. Eu não sei porque é que as pessoas com Yeshua, principalmente no judaísmo messiânico, é uma praga isso. Está uma praga isso. Mas enfim, né? Só o eterno mesmo. E então por isso é que nós precisamos de ser essa luz, entendem? Porque é que nós precisamos de agir de acordo com a verdade aqui? Para que essas pessoas entendam, né? Então, todavia, ele não se baseia no entendimento correto. Versículo 3. Pois desconhecem o modo de Deus tornar as pessoas justas, e em vez disso procuram fazê-lo do seu jeito, não se submetendo, portanto, à forma divina de tornar as pessoas justas. Ou seja, muitos religiosos aí de Israel, eles ficam só com a Torá, eles querem só a Torá, né? Porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo o que deposita a sua fé. Porque Moisés escreveu sobre a justiça baseada na Torá. Ou seja, o Eterno agora chamou-me aqui a atenção com esse versículo 4, porque eu acho que esse versículo 4 está diferente noutras traduções, né? Eles dizem que o fim da lei, ou seja, o fim da Torá é Jesus, né? O fim da Torá é Yeshua. Deixa lá ver como é que está aqui. Esta é a tal Bíblia de Jerusalém que eu falei no último vídeo. É esta aqui, tá? Ó, com essa capa de vinho. Deixem ver aqui. Qual é o versículo? Versículo 4. Ó, aqui nesta diz, na de Jerusalém, tem uma tradução muito boa. A finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. E nessa diz, porque o objetivo estabelecido pela lei é o Messias, que oferece justiça a todo o que deposita a sua confiança. Ou seja, é aquilo que eu expliquei anteriormente. A gente aceita Yeshua, né? Isso é a nossa justiça, e depois então a gente entra na Torá, né? Esse é o padrão, né? A gente entra em Yeshua, que é a porta, a gente é perdoado do nosso pecado, e então a gente estabelece a Torá na nossa vida para trazer para oferecer essa transformação de vida. Versículo 5. Porque Moisés escreveu sobre a justiça baseada na Torá. A pessoa que pratica estas coisas obterá a vida por intermédio delas. Além disso, a justiça baseada na fé diz: não diga no seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer o Messias, ou quem descerá até ao inferno, isto é, para fazer o Messias ressurgir dentre os mortos. O que então isto quer dizer? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra sobre a fé que proclamamos. Se você reconhecer publicamente com a sua boca que Yeshua é Senhor e confiar de coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aqui nesta diz: você será libertado. O que é muito engraçado, né? É muito engraçado isso. Você será libertado. E de facto eu acredito muito nessa tradução aqui. Você será libertado. Ou seja, é libertado desse mundo. A salvação, ela depois é um desenvolvimento, né? O próprio Paulo fala sobre isso. Desenvolvei a vossa salvação. Por isso é que quando nós confiamos em Yeshua e cremos, né, do nosso coração que Ele foi ressuscitado dentre os mortos, que Ele pagou pelos nossos pecados, nós somos libertos. Né? Nós somos libertos desse mundo. Nós somos libertos dessa consciência de pecado, dessa escravidão, né? Mas a salvação, ela deve ser então desenvolvida, né? Porque não adianta, é a mesma coisa como fazem nas igrejas, não adianta a gente confessar Yeshua e a pessoa não obedecer ao padrão de Yeshua, ao padrão que o Eterno definiu para o seu povo através da Torá, através da aliança, né? É como um casamento, é por isso que Yeshua, ele vai dizer: não adianta chamar-me Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando, se não faz o que eu digo, né? Se não faz o que eu mando fazer. Não adianta chamar Senhor, Senhor. Não adianta dizer: eu conheço Yeshua, eu amo Jesus, eu conheço Jesus, eu aceitei Jesus na minha vida. Mas a pessoa nunca teve essa transformação de vida. Ela nunca quis essa transformação de vida. Então, o próprio Yeshua vai dizer que naquele dia ele dirá: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Ou seja, a iniquidade é a palavra grega anomia. Vem da palavra anomos, né? Ou seja, anomia é sem lei.
Ou seja, aquelas pessoas que estão sem a lei do Eterno, aquelas pessoas que não têm a vida transformada. Elas aceitaram Yeshua, mas elas continuaram a fazer as mesmas coisas. Né? Elas continuaram no mesmo padrão. Foi só algo de boca, é só um terço ao pescoço, né? É aquela religiosidade. E isso não é o que o Eterno deseja. A nossa fé tem que ser justificada pelas nossas obras. É isso que Paulo diz. A fé sem obras, ela é morta. Então eu acredito realmente nisso que diz aqui, nessa tradução. Ou seja, será libertado. A pessoa é liberta dessa escravidão, mas depois ela tem que desenvolver essa salvação que é adentrando nessa Torá, transformando a sua vida, né? É a mesma coisa que aconteceu no Egito. O povo israelita no Egito, eles conheciam o modo de adorar e o modo de viver egípcio. Por isso é que eles passaram aquele período no deserto, eles passaram aqueles 40 dias, que é os mesmos dias que nós estamos a passar hoje, né? Nós estamos nessa contagem até Shavuot, a nossa peça, ela já foi realizada no dia 3 de março, né? Segundo o calendário bíblico restaurado, que eu divulgo aqui, alinhado com os luminares, não o calendário judaico. O calendário judaico ele está deturpado, tem vários vídeos aqui a explicar isso. O calendário judaico vai contra a própria Torá, vai contra a própria lei. Então, o povo ali do Egito ele foi liberto, né? Ou seja, ele teve o sacrifício. Vejam só, ele cumpriu a peça, ele teve o sacrifício, ele teve o sangue. Ou seja, nós temos Yeshua. O povo ali é como se ele tivesse a receber Yeshua. É quando nós declaramos e confessamos Yeshua. Então nós somos libertos do Egito. Depois nós passamos aqueles 40 dias, o povo passou aqueles 40 dias na contagem do Homer, né? Naqueles dias onde eles foram trabalhados até receberem a lei do Sinai. Ou seja, é a mesma coisa connosco. Nós confessamos Yeshua, somos libertados, somos libertos do Egito. Mas depois a gente precisa de conhecer a lei, a gente precisa de conhecer o Deus verdadeiro. Não adianta a gente dizer, eu sigo Yeshua, eu creio em Yeshua, e a pessoa dizer, então mas como é que tu adoras o teu Deus? Não sei. Eu faço só isto e assim, assim e é assim. Muitas das vezes práticas que vêm do Egito, né? Práticas que vêm de outras religiões, práticas que vêm do mundo. Então, realmente é dessa forma, eu creio dessa forma, né? Onde é que está? Versículo 10. Porque com o coração se mantém a confiança. Deixa eu só ver se eu... Tá ligado ainda ao microfone, porque o microfone está a ficar sem bateria. Porque com o coração se mantém a confiança, ou seja, se mantém a fé. E, portanto, é mantida a via para a justiça. Essa tradução é Bíblia judaica completa, tá? É mantida a via para a justiça, para a justiça, ao passo que com a boca continua-se a fazer o reconhecimento público para a libertação, porque a passagem citada diz que todo o que depositar sua confiança nele não será humilhado. Isso significa que não há diferença entre judeus e não judeus, porque Adonai é o mesmo para com todos, rico para com quem o invoca, porque todo que invocar o nome de Adonai, o nome de Deus, será libertado. Mas como eles poderão invocar uma pessoa em quem não confiam? E como poderão confiar se não ouviram nada a respeito dele? E como poderão ouvir se ninguém o anunciar, se ninguém pregar? E como as pessoas podem anunciá-lo, a menos que Deus as envie? Como diz o Antigo Testamento, quão belos são os pés de quem anuncia boas notícias, boas novas a respeito de coisas boas. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que pregam o Evangelho, né? A questão é que eles não deram atenção às boas novas, nem lhes obedeceram, porque Isaías diz: Adonai quem confiou no que ouviu de nós. Portanto, a fé procede do que é ouvido, e o que se ouve provém da palavra anunciada a respeito do Messias. Contudo, eu pergunto: será que eles ouviram? Sim, eles ouviram. Sua voz percorreu toda a terra e suas palavras até o fim do mundo. Entretanto, digo: será que Israel não entendeu? Provocarei ciúmes de uma nação, mediante um povo sem entendimento eu os deixarei irados. Além disso, Isaías diz com ousadia: Fui achado por quem não me procurava, tornei-me conhecido de quem não perguntava por mim. Entretanto, a respeito de Israel, ele diz: O dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e contestador. Ou seja, a salvação não é somente para o judeu, não é somente para o israelita. A salvação veio também para os gentios, né? Através de Yeshua. Por que é que a salvação veio também para os gentios? Porque através de Yeshua ele veio a dar a conhecer Israel, o povo de Israel, ou seja, a Torá, ele veio dar a conhecer as alianças, a aliança, né? Porque a própria palavra vai dizer, existe um versículo, vocês depois podem procurar no Google, se tiverem dúvidas.
vai dizer assim, eu não sei se é um salmo ou um provérbio, vai dizer ah, porque somente a Israel foi entregue a Torá. E há outro que diz existe outro Deus como tu, que te revelaste ao teu povo, entregaste a Torá ao teu povo. Ou seja, não hoje, seja em Portugal, seja Espanha, seja Brasil, ninguém tinha conhecimento da Torá. A gente tem conhecimento da Torá porque Yeshua veio, então trouxe-nos a salvação. E Yeshua é a salvação para os gentios também, que não tinham consciência do que era o Deus vivo. Eles só sabiam o que eram os deuses territoriais, né? Hoje a gente tem esse entendimento, né? Os deuses pagãos, né? Essas entidades demoníacas. O povo servia a essas entidades demoníacas, né? Então, através de Yeshua, ele abre a porta. Ele abre a porta para a gente conhecer o Deus vivo. E nós, para conhecermos o Deus vivo, a gente precisa da Torá. Então, a salvação não veio somente para o judeu, veio para o gentil também. Então é isso. A gente fica aqui pelo capítulo 10. Já lemos o capítulo 10. Próximo vídeo, próxima live, a gente começa o capítulo 11. Quem tiver aí alguma dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, está à vontade agora, tá? O que é que vocês acharam? Bem, isto tem um atraso tão grande esta live. Meu Deus. Bem, acho que ninguém diz nada, né? Então está tudo esclarecido. Oh, glória. Oh, que coisa boa. Excelente explicação. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém, irmã Kênia. Amém, irmã Elisa. Uma bênção. Amém. Imagina, irmão, e as pessoas que estão hoje nas igrejas? Sério que nem todos devem. Sério que nem todos devem como deve ser. Não percebi, irmã. Não percebi a pergunta. Irmão, e as pessoas que estão hoje nas igrejas? Sério que nem todos devem. Nem todos devem como deve ser. Ou seja, nem todos devem estar nas igrejas. Hum, a igreja, ela tem o seu papel, né? Por exemplo, tem pessoas que se convertem em casa por uma obra do Eterno, ou na própria rua, não sei o quê. Mas eu vejo que a igreja ela tem o seu papel de anunciar, digamos assim, de fazer conhecer Yeshua, né? De fazer conhecer a obra da salvação e tal. Então ela tem o seu papel. Se não fossem as igrejas abertas, muitas pessoas não seriam alcançadas, né? Agora é o que eu digo. A igreja serve para esse papel inicial, né? A igreja serve para esse papel inicial, para a pessoa conhecer a salvação, conhecer que existe um Salvador, etc. Aquelas coisas básicas. Mas o que é que eu digo para todos? Para toda a gente, o que é que eu digo? Quando a pessoa ela começa a estudar, ela tem interesse, ela começa verdadeiramente a conhecer Yeshua pelas Escrituras, ou seja, fazendo o seu trabalho em casa, lendo a Bíblia, né, procurando, estudando, orando, quase sempre ela vai sair da igreja. Quase sempre. Para não estar a dizer 100%, eu digo 99% das vezes. Se ela quiser verdadeiramente obedecer às Escrituras como elas são, quase sempre ela vai sair da igreja. Quase sempre. Porque a igreja hoje ela não ensina a Torá. E mesmo as que ensinam a Torá, elas são muito religiosas, né? Então vai sempre haver algum confrontamento com a palavra. E, e então as igrejas elas têm o seu papel. A gente também não pode tornar as coisas um bicho de sete cabeças. A gente temos que ser sábios e utilizar para o bem, utilizar de forma sábia aquilo que está à nossa disposição. Porque às vezes nós não temos essa capacidade que a igreja tem, né? Nós não temos a capacidade que a igreja tem, essa capacidade de poder apresentar o Evangelho assim para muitas pessoas, né? Nós hoje temos a graça de poder ter
as redes sociais, mas temos que reconhecer que existe, ainda que seja pequeno, existe um pequeno valor na igreja. Israel é um povo e não um lugar geográfico, exatamente, é isso mesmo. Israel é um povo e não um lugar geográfico. Se bem que aquela terra, atenção para também não sermos de extremos, né? O Israel é um povo e não um lugar geográfico, mas o povo de Deus, Israel, vivia naquela terra, tá? Então aquela terra continua a ser terra de Israel, tá? E as pessoas que estão hoje nas igrejas, entendo que nem todos servem como deve ser. Mas até quem está fora das igrejas, às vezes serve como não deve ser. Então a gente tem que a gente tem que entender que não existe 100% de perfeição. Infelizmente não existe 100% de perfeição, né? Nós não temos 100% de perfeição. Eu não sou perfeito, a irmã não é perfeita, nenhum de nós é perfeito. Por isso é que dia após dia a gente entende melhor as escrituras. O que eu ensino hoje não é a mesma coisa que eu ensinava há um ano atrás, por exemplo. Com a profundidade que eu ensino hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, né? Eu já sabia da questão da Torá, já sabia da questão de Yeshua, que caminhava lado a lado, mas eu não tinha o entendimento espiritual, digamos assim, que eu tenho hoje. Eu era muito religioso. Não digo há um ano, mas há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu era muito religioso, era muito, tem que ser assim e vai para a Torá e tens que obedecer, se não obedeces não fazes parte do Eterno. Né? Eu não tinha a sensibilidade de compreender que era Yeshua que fazia essa transformação. O meu papel é apenas ensinar. O meu papel é apenas ensinar a Torá, ensinar a verdade, ensinar o verdadeiro Evangelho, o que é que Yeshua veio fazer, como é que a gente, qual é o verdadeiro entendimento da Torá então, como é que a gente pratica a Torá. O meu papel é apenas esse. E Yeshua, o Espírito Santo, é que vai fazer o trabalho na vida da pessoa. Eu não tenho capacidade de mudar ninguém. Não tenho essa capacidade. Nem eu, nem nenhum de nós, né? Mas e aqueles que irão continuar lá até ao fim? Porque a maioria acha que está certo. Bom, a salvação é individual, né? Eu não posso perder a cabeça, não posso condenar, não posso ofender quem fica até ao fim na igreja. Eu só tenho que mostrar, eu só tenho que ser luz. É tão simples quanto isso, eu só tenho que ser luz. Às vezes as pessoas tornam-se muito religiosas, mesmo aquelas que têm a verdade e que conhecem assim a verdade das escrituras, né? Conhecem mais profundo, elas acabam por se tornar religiosas, né? E elas dizem, não, porque é assim, é assim, é assim, é assim, e tal, e pai, tu estás errado. Eu não preciso disso. A gente não precisa disso, irmãos. A gente não precisa disso. A gente só precisa de ser luz. A gente só precisa de mostrar a verdade, simples como ela é. De forma tranquila, de forma amorosa, de forma de compaixão, com entendimento, com compreensão, porque aquelas pessoas que estão lá a achar que vão ficar lá até ao fim, nós também, de certa forma, já fomos uma dessas pessoas. Então, não podemos ser hipócritas. Temos que ter um coração virado para a compaixão e para o entendimento. As igrejas hoje em dia só falam de prosperidade. É verdade. Isso também é uma forma de colocar um bloqueio na mente das pessoas que o inimigo utilizou para deturpar as escrituras, causando um escândalo, onde então as pessoas saem da igreja por causa disso e vão para o outro extremo, achando que têm que ficar sempre na pobreza, que a pobreza é que é bom, que a pobreza é que é um padrão do eterno, que a pobreza é ser humilde, que a pobreza é ser bonzinho, e o Satanás ri disso, né? Porque sem o material, né? Sem o material, porque nós vivemos ainda na matéria, sem o dinheiro, o reino de Deus também não avança. Shalom, irmão Ruben. Mas os da Palestina não receberam os judeus quando foram. Mas os da Palestina não receberam os judeus quando foram rejeitados por maior parte dos países. Os da Palestina não receberam os judeus quando foram rejeitados por maior parte dos países. Ou seja, isso é história, né? Uma pergunta de história. Olha, eu sou sincero. Em relação a essas questões de quem é terra, de quem não é terra, isso para mim é irrelevante. Provavelmente receberam, né? A Palestina recebeu judeus, judeus receberam palestinianos, porque já não pode generalizar. Certamente na Palestina existiram pessoas boas, certamente em Israel existiram pessoas boas. Eu não sou historiador,
Eu conheço a palavra do Eterno, eu não sou historiador. Perfeita só a palavra que é Yeshua. Amém. Supostamente eles dizem que os receberam e eles tomaram a terra como se fosse deles. Ou seja, os palestinianos dizem que receberam os judeus e os israelitas e que os israelitas tomaram a terra como se fosse deles. Eu não sei, eu não sei. Eu não vou estar a dizer que sim, não vou estar a dizer que não, porque eu não tenho conhecimento disso. Isso para mim, guerrear sobre terras, dizer de quem é terra, de quem não é terra, isso é algo um pouco do mundo, né? Eu não sei, eu sinceramente não sei. Não estou a desconsiderar a pergunta, Charlie Gringo. Não estou a desconsiderar a pergunta, mas eu não sei, eu não posso ajudar quanto a isso. Mas acho que existem muitos canais aí no YouTube que falam sobre isso, sobre a questão, porque a gente tem que ver a perspectiva pela perspectiva bíblica, né? E eu acredito, eu acho, né? Eu acho, eu não tenho a certeza. Eu acho que aquela terra, a própria terra ah, a própria terra da Palestina, acho que sempre foi terra de Israel, não sei. Susana Rosa Magno, a rua que convence, exatamente, a rua que convence. Parece que muitos irão despertar só no último minuto, é verdade. Ainda não consegui sair da igreja templo, a minha família toda é. Já falo com eles o que tenho aprendido e já aceitei aquilo que o Eterno quer para mim. Mas vou com eles. Estou errada se continuo a ir? Não. Não, se a irmã, assim, a irmã pode estar a ir mostrando a eles a verdade, né? Pode, pode estar aí mostrando para eles a verdade. Ou seja, quando acaba lá o culto, né, que se chama, quando acaba lá o culto, a pregação lá do pastor, a irmã pode esclarecer para eles, né? Aquilo que foi errado, aquilo que está certo, enfim. Mas acho que isso é uma pergunta que deve fazer para o Eterno. O Espírito Santo é que deve guiar a irmã. Porque se a irmã está a ir à igreja só para não causar um problema dentro da sua família, um tumulto, alguma ofensa ou qualquer coisa assim, então a intenção acaba por ser errada, acaba por ser uma vergonha, acaba por ser um medo. Agora, se a irmã está aí por uma direção do Eterno, por uma direção do Espírito Santo, que disse, não, permanece ali com eles, explica a verdade, mostra-lhes o que está errado, mostra-lhes o que está certo, para que eles vejam, eu vou tocar neles, pá, pá. Aí não tem problema, aí não vejo como um problema, tá? Sei. Ainda está ligado. Sabe que o microfone já tivesse desligado. Tem aqui dois pedidos para entrarem. Iva Castellani e Adriana Alves. Querem entrar, irmãos? Irmãs, vamos ter vocês a orar aqui. Querem dizer um alô aí para os irmãos? Bem, acho que tá, né? 6h30 aqui, ou seja, 1h30 de live, tá suficiente, né? Para o vídeo também não ficar muito extenso lá no YouTube. Tá? Amém, irmãos. Olha, um abraço para todos. Deus abençoe vocês. Shalom. Aproveitem esses dias para estudar as Escrituras. É um momento propício para isso, né? Esses 40 dias. Ah, foi o período onde Yeshua teve com os discípulos e lhes ensinou as Escrituras, né? Então é isso. Amanhã talvez a gente tenha mais uma live, não sei, ou depois da manhã. A gente, eu faço aqui mais uma live para fazer o terceiro episódio, né? E então a gente vai ler mais 5 capítulos. Do capítulo 11, né? Do capítulo 11 até ao capítulo 15. Conheci o seu canal ontem, começando hoje. Amém, irmã. Amém. Qualquer dúvida, qualquer questão, eu estou sempre aberto aí a responder às mensagens dos irmãos na caixa de entrada, tá? Lá no link da minha biografia também tem o link do calendário. Para quem quiser estudar o calendário, tem lá no Telegram, tem o PDF do calendário, tem o PDF da explicação do calendário. Tem também um e-book sobre a restauração dos céus, se vocês quiserem ajudar aqui esse ministério, né, se a gente pode dizer dessa forma.
eu estou 100% ao dispor do Eterno, né? Ele mandou-me sair do trabalho dia 28 de agosto do ano passado. Então, está aí no link da minha bio, está um e-book que eu criei assim para que as pessoas pudessem ajudar de alguma forma, né? Aqueles que quiserem ajudar, assim eu também acabo por abençoar a vossa vida, trazendo esse e-book aí da restauração dos céus, de algum conhecimento dos céus, das constelações, do nome das estrelas, o verdadeiro desenho das constelações. E depois tem os outros meios convencionais, tradicionais de fazer as doações. Pix, Revolut, PayPal, enfim. Tá? Shalom a todos. Obrigado a todos por estarem aqui presentes. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom.